Esse livro é pra você. Você me emprestou um livro? Ó, espera. É uma música do Crianceiras, mas é de poesia. Ah, é? E uma história junto. É o Do livro de poesia? Crianceiros. Entendi. Que bom que você pegou lembrando de mim. Que lindo. Então amanhã a gente lê juntos, tá bom? Eu também vou ler hoje. Então tá bom. Capítulo. Depois amanhã a gente lê. Oi, gente. Boa noite. Pedro, tchau. Boa noite, viu? Não, acende a luz. Gente, boa noite. Eu tava aqui esperando vocês. O Pedroca veio me mostrar um livro que pegou na biblioteca pensando em mim. Porque eu disse pra ele que eu quero aprender as músicas do Crianceiras, porque Crianceiras vem na festa da família da Luz da Vida. E ele pegou um livro de poesias do Mário Quintana e disse que lá tem uma música do Crianceiras. Então, não consegui interrompê-lo para poder dar atenção para vocês. Agora ele já foi dormir com o papai. Boa noite. E aí, quanta gente boa chegando por aqui. Que gostoso receber vocês. Nossa segundona. Vamos conversar bastante hoje sobre choro de criança. Tô vendo aqui que tem Adriângelo, Carol, Mariana, Aline, Lina, Úrsula, quem mais? Mariana, Érica, Juliana, Vivi, a Carol tá por aqui também, Bru, Belucci, você viu que lindeza? Não ia dormir antes de me contar, Bru. Que gostoso, né? Vamos falar sobre choro de criança? Será que pode deixar a criança chorando? Vocês viram esse tema? Que coisa boa! Vocês deixam criança chorando? Quem que tá aqui, me conta. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, vou explicar como funciona essa live. A gente tem uma apresentação do tema, eu faço uma apresentação, vocês vão me mandando questões ou comentários. E depois a gente bate um papo ali mais pro final, para conversar um pouquinho sobre o que vocês estão entendendo sobre esse tema, o que vocês estão achando, tá bom? Oi, Pedro. Boa noite. Quem mais está por aqui? E aí, vocês costumam deixar as crianças de vocês chorando? Como que é isso aí para vocês? Me contem. Maria, enquanto o pessoal está entrando, vão me contando. Vocês costumam deixar chorar? Quem que deixa chorando diz eu. Quem deixa chorando um pouquinho? O tema da sua vida chegou, Pedro? Tá vendo? Especialmente para o Pedro, que fez essa pergunta na semana passada. Nicole, boa noite. A Lina disse que não deixa chorar. Marcela, Tarsila entraram agora. Eu tô perguntando aqui, meninas, quem deixa as crianças chorando? Quem deixa chorar? Ah lá, Marcela disse que deixa um pouco. Será que pode deixar chorando? Essa é a questão da nossa live. Será que pode deixar chorando? E por quanto tempo? Tem gente que gosta de perguntar assim também. Ó, Juliana disse que de bebezinho nunca, mas agora aos 3 anos, às vezes, até ele se acalmar. Tá. Juliana tem uma criança então de 3 anos, né? Quando pequenininho nunca deixava chorar. Marcela deixa um pouco, a Lina não deixa. Quem mais? Me contem. Me contem a experiência de vocês. Quem deixa chorando, quem não deixa. Deixar chorar ou não deixar chorar, essa é uma questão que não tem certo e errado. Se tem gente aí pensando, não vou falar porque vai que eu vou falar coisa que não tá certo. Não tem certo e errado. Deixar chorar ou não deixar chorar é muito relativo. A Marcela tá dizendo, eu acho que pode deixar, mas não como que é, Mar? Mas nós que não deixamos. Ah, tá. A Marcela acha que tem aí uma hipótese. Acha que pode deixar chorando, mas é nós que não deixamos. A Érica disse que deixa um pouco e não deixa. Depende. Então, às vezes deixa, às vezes não deixa. A Ari está dizendo que raramente deixa a Bela chorar. Sempre acolho. Fernanda acabou de entrar. Fer, nós estamos conversando aqui sobre se pode deixar chorar. Se tá tudo bem. Por quanto tempo. Se pode ou se não pode. E aí,
eu já ia adiantando aqui que não tem certo e errado para esse assunto, viu? Que se você responde que deixa chorando, se você responde que não deixa, não há certo e errado, e vocês vão entender por quê. A Tarsila disse que deixa um pouco, não sei se existe um tempo adequado, mas geralmente deixa o Luigi chorando até ele se acalmar. Ok, então é isso aí, gente. Como eu estava dizendo, não tem certo e errado quando se refere a deixar a criança chorando ou não. O que eu posso dizer para vocês é que se chorar é uma linguagem, é a primeira linguagem comunicativa de um bebê, de uma criança bem pequena. Se a gente já tiver uma ideia de que não pode deixar chorar, nós estamos impedindo a comunicação da criança, a expressão dela. E eu sei muito bem, porque na minha primeira viagem para a maternidade, eu carreguei assim na bagagem o item de não deixar chorar, não deixar o bebê chorando. E aí eu recebi, né, de presente da vida, eu e o Diogo, um bebê que chorava muito, ele sentia muita cólica de bebezinho nos primeiros meses. Foi um bebê que chorava mesmo, não era assim que dava um intervalo de cólica, ele chorava sem parar. Então ele chorava muito, eu colocava no peito, ele sentia mais cólica, aí eu colocava no peito de novo, e aí a gente vivenciou esse ciclo que é muito comum a muitas mães de primeira viagem, né? Tudo eu colocava no peito, eu achava que ele estava com fome, mas aí ele sentia mais cólica por conta dos gases. Então, quer dizer, você lida com um bebê que chora, independente de você deixar ou não. Eu vivenciei essa experiência, tantas pessoas também vivenciam. Outras que não têm bebês que sentem cólica, mas que por alguma razão do nada choram inconsolavelmente. E quando um bebê chora inconsolavelmente, o que a gente faz? O que a gente sente? Aí é o X da questão, porque eu tinha no meu pacotinho de maternidade ideal, romantizada, que eu jamais poderia deixar o bebê chorando. Então, quando ele chorava, eu era tomada por uma sensação de impotência e de insuficiência e de incapacidade, de que eu não estava fazendo o que devia fazer. E por isso que eu colocava no peito tantas vezes, porque a minha intenção era que ele parasse de chorar. Eu não suportava, vocês sabem que eu sempre uso esse termo, essa expressão e faço assim com a mãozinha, né? Eu não suportava o choro dele, porque eu achava que eu estava sendo uma péssima mãe ao deixar chorando e que eu devia fazer alguma coisa para resolver. Então, quando a gente já engravida e tem um nenê imaginando que não pode deixar chorando, a gente se desconecta com a realidade, da realidade. E a gente, então, fica se cobrando uma solução. E aí você vai para a internet, o que fazer com o choro do bebê, o que fazer com cólica, e aí você quer solucionar, você liga para a mulher do Dama, quem é daqui de Rio Preto vai saber do que eu estou falando, que é a mulher que dá um remedinho e que diz que para algumas pessoas é maravilhoso, para outros não faz efeito nenhum, e a gente quer soluções. Liga para a amiga que mora nos Estados Unidos, a Ari deve receber essas ligações de gente que fala, manda trazer remédio de cólica que só tem aí fora. Então a gente sai desesperadamente buscando uma solução. Quando, na verdade, se a gente tiver, em mente, tiver consciência de que chorar faz parte do desenvolvimento humano, a gente pode começar a escutar esse choro com um outro ouvido, com um ouvido de compreensão. Ouvido de compreensão e não ouvido de solução. Quando a gente escuta alguém verdadeiramente, com uma escuta profundamente empática, a gente não sai desesperado querendo resolver o problema do outro, não é assim? A gente escuta, compreende e acolhe. Porque se a gente sai querendo resolver o problema do outro, a gente passa por cima da própria pessoa e da expressão da própria pessoa. Então aí é que precisa ter cuidado, porque a gente faz isso com as nossas crianças. Sem nem perceber e cheias de boas intenções, nós fazemos isso com as nossas crianças. Sem parar. Por quê? Porque se chorar, eu estou judiando. Se chorar, eu não estou sendo boa mãe. Se chorar, não tá no pacote da maternidade, paternidade ideal. Eu estou falando sempre aqui de um contexto familiar. Também existe isso na escola e que depois eu posso abordar, porque eu sei que aqui sempre tem educadores, sempre tem professores que entram também na live e que podem aproveitar sim esse conteúdo. Então é importante destacar, chorar faz parte do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da linguagem.
da expressão, da comunicação. E quando eu pego um bebê no colo, e aí eu já digo para quem trabalha, para quem é profissional da educação, se você recebe um bebê no colo que está chorando e você fica, e assim como mãe, pai, vó, tio, babá, quem for, e fica batendo nas costinhas do bebê, ninando o bebê e dizendo não precisa chorar, não precisa chorar, não precisa chorar. E se a gente trocar a palavra chorar pela palavra se comunicar ou se expressar, você já imaginou escutar? Não precisa se expressar, não precisa se expressar, não precisa se expressar. Não seria nada bom, né? Se alguém dissesse isso pra gente quando a gente está se comunicando. Se eu estivesse aqui dizendo para vocês alguma coisa e vocês estivessem me respondendo, não precisa falar, não precisa falar, não precisa falar. Não se expressa. Então a gente precisa cuidar, né, dessa consciência que nós formamos, às vezes uma consciência inadequada a respeito do choro. Então, chorar faz bem, a gente já ouviu isso das nossas avós, só que a gente não tem mais escutado as avós. Se você escutar a sua avó, ela vai falar, chorar faz bem para o pulmão, fortalece o pulmão. Né? Não sei se fortalece o pulmão, mas eu sei que chorar faz parte do desenvolvimento. Isso faz sentido para vocês? Vocês já tinham pensado por essa perspectiva? Me contem aqui. A Fer disse que depende da situação, ela deixa chorar. Quando eu falo em deixar chorar, é deixar mesmo de permitir que o choro aconteça, sabe? Não é de abandonar chorando, porque eu sei que tem muito dessa leitura, tô aqui passando os comentários para ver se alguém comentou alguma coisa. Tem muito dessa leitura do abandonar a criança enquanto ela chora, deixá-la a ver navios enquanto chora sozinha até que passe. Muitas vezes a gente escuta essa expressão, deixa chorar que passa, deixa chorar até esgotar. Né? Deixa ali chorando porque uma hora cansa. E quando eu falo sobre a perspectiva do que tá tudo bem chorar, porque chorar é uma linguagem, uma comunicação, eu não falo a respeito de deixar chorar até que canse, de deixar chorar até que passe, deixar chorar a indiferença, né? Desde a nossa indiferença. Não é isso. Não é isso mesmo, absolutamente. A perspectiva pela qual aqui eu falo é sobre uma linguagem tipicamente humana e tipicamente dos bebês e que das crianças bem pequenas, mesmo que as crianças já tenham desenvolvido linguagem verbal, acontece que ainda assim o choro é o primeiro recurso. Até quantos anos? Não dá para saber, depende da criança. Tem crianças que ali em torno dos seus 4, 5 anos já começam a expressar-se de outras maneiras. E aquelas crises emocionais em que eles eram tomados e se jogavam pelo chão e se chacoalhavam, isso vai dando lugar a uma discussão, a respostas, a esbravejamentos, enfim, né, coisas que vão dando lugar àquelas expressões mais rudimentares, né, anteriores ao desenvolvimento mais formal da linguagem. Então a gente precisa dar tempo ao tempo e permitir que o choro aconteça, eu acho aí um bom sinal de que nós estamos compreendendo as crianças e dando espaços para a expressão delas. Porque, de novo, vou repetir, se a gente ficar carregando uma malinha cheia de soluções, a gente não permite que as crianças vivenciem frustrações, a gente não dá tempo e espaço, a gente invade os processos expressivos das crianças, querendo sanar aquela situação e resgatar a criança daquela expressão. Né? É claro que se a gente estiver num lugar, por exemplo, num restaurante, e a criança começa a chorar, você quer logo uma solução para não incomodar o entorno, não é? Mas ainda assim é sempre possível, por exemplo, tirar a criança do recinto e levá-la para frente do recinto, do restaurante ou do salão onde você estiver, ou da igreja. Tem gente que leva as crianças à igreja, elas começam a se expressar. Enfim, é possível ainda assim a gente encontrar espaços. Eu já levei meus meninos dentro do carro para que eles se expressassem, e não para abandonar eles chorando, mas para garantir a eles um espaço em que eles pudessem se expressar sem a interrupção de alguém que vem e diz, mas coitadinho, tá chorando, faz alguma coisa. Né? E quando a gente faz isso, a gente interrompe o processo expressivo. Interrompe o processo expressivo e alonga. Quem já teve essa experiência da criança estar chorando porque ela queria muito alguma coisa e ela não pode satisfazer aquele desejo e ela vai chorando e você vai fazendo tentativas de resgatar. Faz uma tentativa, faz outra e o tempo da expressão aumenta a ponto da criança às vezes ficar 40 minutos chorando.
Mas não significa que ela ficou 40 minutos chorando sozinha, expressando até sentir tudo que ela tinha que sentir. Significa que ela foi tendo interrompida a expressão. Interrompe, parece que volta do zero. Interrompe de novo, volta do zero. Interrompe de novo e aquilo não tem fim. Quando, na verdade, se você experimentar a neutralidade amorosa, que é sobre silêncio, que é sobre espaço vazio, que é sobre pausa, possivelmente você vai perceber um tempo encurtado. Não dá para dizer que para vocês que tem uma receita, que tem um relógio que toca um sino e te diz: olha, agora é hora de acolher, agora é hora de deixar chorando. Não tem, infelizmente, não tem esse manual. Né? E se você lê em algum lugar que existe um manual a respeito de quanto tempo a criança pode ficar chorando, é roubada, porque não te conecta com a pessoa com a qual você está se relacionando, que no momento é a criança. E se não te conecta com a pessoa, não é uma abordagem humana. Se te conecta com uma receita, não serve para a sua criança, porque a sua criança é única. Só você conhece ela como ela te conhece. Ou o seu marido conhece a sua criança também, ou a professora da criança conhece, mas cada pessoa é única também na maneira de conhecer a outra. Então só você conhece a sua criança desta maneira. Só eu conheço o meu Pedro da minha maneira. Não tem outra pessoa que conheça igual a mim. Eu posso dividir, compartilhar minha perspectiva, mas só eu conheço. Então só eu vou saber, no momento de me relacionar com ele, qual é o tempo de interromper essa expressão ou qual é o tempo de deixar ela continuar. Agora a Érica está dizendo que hoje, depois de entender isso, que choro, a expressão faz sentido. Então antes não, né, Érica, se você não entende dessa maneira. Ah, sim, eu deixo chorar, eu costumo acolher o choro. A Lina está dizendo que deixa, eu entendi, Lina, mas você acolhe também esse choro, né? Entendi. Porque daí é assim, quando o Pedro perguntou na semana passada, Natúcia, mas qual é essa diferença entre o momento de intervir e o momento de deixar chorando? Né? Porque eu falava a respeito dessa maneira que a criança expressa, que é às vezes por meio do choro, e que o adulto precisa dar suporte, precisa dar espaço para que ela expresse. Né? E aí, qual é o tempo, ou então qual é o ponto de perceber quando é necessário intervir, do quando é necessário deixar a criança, às vezes até sozinha, num espaço para que ela tenha a oportunidade de expressar a raiva, ou a tristeza, ou o medo que ela está sentindo, às vezes até por meio do corpo em movimento, porque criança bem pequenininha, ela não se separa do corpo para sentir, ela sente com o corpo inteiro, e por isso que muitas vezes ela precisa se movimentar, porque a emoção é tão forte, é tão grande dentro dela, que fica sem contenção. E aí existem algumas abordagens, talvez vocês já tenham lido, algumas abordagens de disciplina positiva, que preconizam que você tenha que dar contorno para a criança, abraçá-la no momento dessa expressão extrema, para então ela se regular, para então ela voltar a si, porque é como se ela saísse de si e aí o adulto vai e contorna. É verdade que isso funciona para algumas crianças, mas só cada pessoa que lida com aquela criança conhece verdadeiramente, como eu estava dizendo antes, para saber se com essa sua criança funciona ou não. Por exemplo, eu posso dizer que com o Pedro, às vezes funciona. Com o Antônio, nunca funciona. Se eu for pegar o Antônio no colo quando ele está chorando e muito, muito bravo, eu estou me arriscando ali a apanhar. E para quê? Ele tá precisando de um espaço para expressar. Para que eu vou lá pegá-lo no colo naquele momento? Eu sei que para ele essa receitinha não serve. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que lê na internet, com as receitas mágicas que a gente lê, às vezes até munidas de boa intenção, às vezes até fundamentadas por teorias muito boas, como a disciplina positiva. Mas a gente precisa tomar cuidado para não se desconectar do presente. Eu volto a falar sobre isso, viu? Então, por exemplo, quando você conhece verdadeiramente sua criança e compreende a sua criança, porque o que é compreender a sua criança? É conhecê-la de pessoa para pessoa. Você é a pessoa que se identifica com ela, que se projeta nela, assim é que é, e ela faz isso com você.
E quando ela está chorando, se estressando, você só tem condição de atendê-la verdadeiramente se você for capaz de se conectar com a sua angústia infantil. Aquela sua angústia de quando você chorava. E aí, quando você é capaz de conectar profundamente, é possível que você também consiga compreender o que a sua criança está precisando. Pode ser que ela esteja precisando só de um tempo mesmo, e pode ser que ela esteja precisando de um colo. Então, se você me perguntasse objetivamente, mas Natúcia, quando separar uma coisa da outra, eu te diria: quando você compreender o que a sua criança está precisando. E nós não temos bola de cristal. Então a gente compreende o que a nossa criança está precisando por meio dessa conexão com a gente mesma, em primeiro lugar, e depois por meio de tentativas de experiência. Quando você experimenta e intervir, né, com a sua criança e ela resiste, respeita, se afasta, dá pausa. Se ela te recebe e se entrega nos seus braços quando você diz, vem, você quer um colo? E ela se entrega, para que dar pausa? Entendem? Como não é uma observação objetiva, porque quando você vê uma criança chorando, você não vai analisar objetivamente esse choro. Você não vai, até hoje eu e as professoras estávamos estudando um texto em que o Edgar Morin diz que você não vai aferir a quantidade de sal das lágrimas da criança. Mas na verdade você vai se identificar com ela, você vai se conectar a ela. E ela vai se conectar a você na tua qualidade de presença. E aí sim você vai saber a resposta. Então essa nossa conversa aqui, sinto informar que vocês não saem daqui com uma resposta objetiva também, porque se trata de subjetividade humana. E quando se trata de subjetividade humana, é preciso empatia, generosidade, coração aberto para perceber e compreender o outro. Não tem uma receita mágica. Viu? Então, só o tempo e o conhecimento a respeito de cada criança e de si mesma, de si mesmo, porque cada um tem um tempo em que tolera, em que suporta o choro. Tem pessoas adultas que são extremamente intolerantes ao choro da criança. Extremamente. Que não suportam nem um instante de choro e já querem logo resolver. Tem outros que suportam, que toleram mais. E que compreendem a criança e permitem a expressão. Então isso também tem muito a ver com a nossa angústia infantil, com a criança que está dentro da gente e com a criança que a gente está ali lidando, né? O Pedro está dizendo que ontem mesmo a minha sobrinha estava chorando horrores para aprontar. Eu deixei ela chorar e disse, tudo bem chorar, mas você não pode bagunçar. Entendi. Então, deixar que ela chorasse para ela expressar, né, essa insatisfação, porque ela devia estar desejando muito essa brincadeira que ela queria fazer, né? Então, é isso, realmente, tá tudo bem chorar. E aqui, ó, por aqui tem momentos que chora e diz, mamãe, eu tô chorando. Será que ele quer te causar uma comoção, Fê? E aí o Pedro tá completando, só que 2 segundos depois a mãe já deixou fazer o que queria, ignorando o que falei. Ai, Pedro, você fica mais limitado para intervir educativamente, né? Porque você é tio e aí fica mais difícil mesmo. Com certeza, o choro para a mãe, assim, ele tem ele toca na mãe um sinal de alerta incrivelmente intenso, sabe? Então, assim, eu falo até como professora, como é muito mais simples, como é muito mais leve lidar com o choro de uma criança na escola do que quando a mãe está na escola e está escutando esse choro, ou quando a mãe está em casa e está escutando o choro. É muito mais fácil mesmo eu compreender os espaços porque eu não me misturo com as emoções da criança quando eu estou atuando profissionalmente. Agora, quando se trata de mãe, de pai, é uma coisa assim instintiva que ocorre, né? E que até ali a Juliana falou logo no comecinho que quando era bem bebezinho ela não deixava chorar.
E esse choro que toca na gente assim como um sinal de alerta para resolva, resolva, atenda, 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 é o que sustenta também o desenvolvimento psíquico da criança. Porque se a gente não tivesse tido esse sinal de alerta para atender, para resolver, para cuidar, talvez a gente se desconectasse também da necessidade do bebê e a gente não o ajudasse a se constituir como pessoa. Então, ao longo do primeiro aninho de vida, é muito comum que a gente ainda esteja muito em alerta com esses sinais de choro, né? O que não significa que a gente precisa sempre resolver da mesma maneira. Eu contei para vocês a minha experiência com o Pedro, que como sendo meu primeiro filho, ele chorava e eu já colocava no peito, só que isso acabava gerando nele mais dores. E a gente vivenciava esse ciclo vicioso que era ruim tanto para ele quanto para mim. Só que eu não sabia outra coisa para fazer, porque como eu não queria que ele continuasse chorando, eu buscava essa solução que era muito prática, porque eu oferecia o peito e ele tomava, né? Então, depois já no segundo filho, o que eu comecei a aprender? Que estava tudo bem chorar e que esse choro poderia ser acolhido. Enquanto a criança estava chorando, eu não ia deixá-la abandonado no quarto, um bebezinho. Eu ficava com ele no colo, mudava de posição, andava pela casa, ia até a frente da casa, tomava um ar, tomava um sol e esse bebê estava chorando. Mas eu não colocava imediatamente no peito, como eu fazia no primeiro. Mas no primeiro eu tinha ainda essa ideia de que não podia chorar. Por exemplo, um bebê que vai aprender a dormir. Tem alguns métodos que são super controversos e muito criticados por muitas pessoas que deixam o bebê chorar para dormir. Mas é verdade que dormir se aprende, né? E depois, na minha segunda viagem à maternidade, eu comecei a compreender que algumas crianças sentem muito para terem que se desligar, para se entregarem ao sono profundo. É preciso uma entrega muito profunda e que aí então há um medo de dormir, há uma angústia na hora de dormir e então, consequentemente, há choro. Mas não significa que eu estou dizendo aqui que está tudo bem deixar a criança chorando no berço sozinha, não é isso. Mas é só para a gente tirar essas camadas que nos limitam a lidar com a pessoa real. Uma pessoa real que está lidando com uma angústia e por isso ela chora na hora de conciliar o sono, ela não pode ser proibida de chorar. Ela não pode ser distraída do próprio choro, ou pode, porque cada um faz o que pode também na educação dos seus filhos. Mas aqui é um convite para a nossa reflexão. Existem possibilidades que não seja só colocar a criança no peito para que ela adormeça no peito e então ela não chore. Será que isso educa? Será que isso é saudável? Então são questionamentos que quando a gente troca experiências a gente pode se perguntar. Uau, será que tá tudo bem conciliar o soninho e chorar? Né? E aí encontrar uma alternativa, não é que chorar até esgotar. Eu tinha essas ideias de que eu estava omitindo o socorro quando eu deixava chorando. Porque a criança está solicitando um socorro e cabia a mim solucionar. Né? Então tudo depende, como algumas pessoas disseram, depende. Um bebê pode suportar o tempo de espera e ele precisa suportar o tempo de espera para que, como por exemplo, às vezes ele tá com fome, precisa mamar, mas você tá no banheiro. E ao invés de sair correndo desesperada, como se o mundo estivesse acabando, dar um tempo para oferecer o peito é algo que a criança pode suportar, mas às vezes a gente esquece, a gente acha que a criança vai se quebrar porque ela tá chorando. Na verdade, ela tá te chamando, e você vai atendê-lo. Mas não precisa ser desesperadamente, como se o mundo estivesse acabando. Vocês entendem, assim, essa diferença? Deixa eu ver aqui o que a Marcela disse. Essa conexão é fundamental, ajuda a gente a entender o bebê ou a criança. Exatamente. Nicole, quando meu cunhado de 10 anos chora, meu sogro dá o que ele quer ou ameaça, bate. Ele para na hora. Percebo que sempre faz isso, choro, quando quer algo e sempre recebe o que deseja. Então, ele chora, você falou que ele tem 10 aninhos, ele chora, e aí o sogro dá o que ele quer ou ameaça bater, né? E aí ele para na hora. Então, ele faz isso para conseguir o que ele quer. O choro é um instrumento mesmo, né, de comunicação e de expressão de desejo. Então, de repente, ele está querendo alguma coisa e ele conquista com o choro, essa linguagem começa a ficar efetiva, ela começa a ficar funcional.
atribuiu-se uma função a esse choro. O problema é esse, quando a gente fica buscando a solução e quer resolver o choro, a gente está passando uma mensagem, que é o que a Nicole estava contando aqui, né? A gente está passando uma mensagem de que você chora e conquista, você chora e recebe, né? Sendo que se você deixa ali o espaço vazio para a expressão, sem nenhuma resposta dessa de satisfazer o desejo inicial, essa criança começa a lidar com o choro apenas como expressão. Então as crianças que ficam muito choronas ao longo da primeira infância, às vezes até na segunda infância, tem criança que chora por tudo, não necessariamente ela ainda utiliza aquela expressão como aquela comunicação como uma expressão das emoções, mas sim como uma estratégia de comunicação para conquistar o que deseja, porque aquele choro ganhou uma função. Então vocês veem que além de expressar uma emoção, pode se sobrepor a esse choro uma função de conquista, de manipulação. E aí algumas pessoas vão dizer, Natúcia, mas crianças não manipulam. Realmente, elas não fazem isso por conta própria e por natureza. Elas fazem isso em resposta a uma relação que se estabelece no ambiente. Se eu choro e conquisto, eu aprendo uma estratégia que é manipulativa. Daqui a pouco eu posso até simular um choro, simular uma expressão intensa para conseguir. Então, o ambiente educa a criança a aprender a usar essas estratégias, porque determinadas crianças usam, outras não, né? Então, uma relação desse sujeito com o ambiente. Então, é importante a gente perceber que o mais importante de tudo isso é a gente se conectar com a criança, é a gente saber se comunicar com ela e poder sim nos permitir dar espaços vazios, deixar espaços vazios. Não necessariamente sair descabelando para resolver o choro da criança. E aí eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a criança ela estava querendo muito um objeto, um brinquedo, que ela não pode ter naquele momento. Então, ela estava ali passeando no shopping com a família e ela se expressa com muito choro e dá aquela crise de choro no meio do shopping porque queria determinado brinquedo. Então, existem várias maneiras de calar o choro. Uma maneira é ir lá e comprar o objeto. É ir lá e dizer, ai, chega, pelo amor de Deus, não aguento, já trabalhei muito essa semana, tô super cansado. Um dia que eu tiro para passear com meu filho, olha aí o que acontece. Pega, toma o dinheiro, vai lá, compra. Você tá calando o choro. Existe maneira de compensar a criança, né? De, olha, você não pode ter esse brinquedinho, mas então vamos tomar um sorvete? E aí, eu acredito que posso estar redirecionando a atenção na criança, mas tem que tomar cuidado para ver se não é uma compensação. Você não deixa ela sentir o que tem que sentir do brinquedo e deixa de lado esse sentir, né? Desvalida essa emoção para mostrar que tem alguma coisa melhor para fazer. Afinal, aquele brinquedo nem era bom. Ou você permite a expressão da criança. Ah, mas tá no meio do shopping, tá ali fazendo aquele escândalo. E às vezes a gente tende a querer calar o choro dos nossos filhos muito mais em resposta ao ambiente que tá ali no entorno, as pessoas que estão no entorno, olhando, exigindo que a gente solucione, porque é fatal. Uma criança começa a chorar num restaurante ou em algum espaço social, o que a gente faz? Vira imediatamente, porque isso também é instintivo das pessoas. Todo mundo se vira imediatamente. É raríssimo alguém ficar indiferente ao choro da criança. Só que todo mundo vira como se fosse um absurdo aquela criança estar se expressando daquela maneira. E aí, às vezes, a gente sente essa sobrecarga desse julgamento e quer solucionar. Então, a gente interrompe o processo de expressão da nossa criança em função das pessoas que estão ao redor. Sendo que se você ficar ali como se estivesse fechado numa bolinha junto com a sua criança, feche-se junto com ela, esteja ali presente naquele momento, olhe para ela, se ela precisa do seu olhar e diga, por exemplo, viu gente, é uma possibilidade de intervenção. Se você disser, você queria muito aquele brinquedo, né? Eu posso perceber o tanto que você queria aquele brinquedo. Você já escutou? Você já imaginou escutar isso quando você está vivenciando uma emoção difícil e alguém vem e valida o que você está sentindo?
Pode ser que esse seja o suficiente, pode ser que não, que a criança continue, que a criança esteja agressiva. Então a gente precisa perceber que quando a expressão da criança é movimentada e é agressiva e ela se bate e tenta bater, é o momento de dar um espaço vazio, deixar que nesse espaço vazio a criança se encontre. E eu respeito outras pessoas que possam pensar diferente, porque muita gente vai escutar isso que eu estou dizendo e falar, não concordo, Natúcia. É justamente quando a criança está se movimentando é que ela precisa de contorno. E aí, de novo, eu repito, cada um conhece a criança que tem, que lida, a criança a qual é responsável pela educação. Só a gente conhece de verdade. E aí você sabe se pode oferecer o seu acolhimento ou se você oferecer o seu acolhimento vai ser uma invasão à expressão dela. Então esse fica aqui, o convite é esse, se conecta e perceba qual é a necessidade real da tua criança. Qual é a necessidade real da tua criança? Tô vendo aqui se mais alguém fez algum comentário. Vocês têm alguma dúvida a esse respeito? Algum comentário, alguma história para me contar nesse sentido? De tempo que você deixou? Tempo assim, não no sentido de quanto tempo, né? Mas eu experimentei deixar chorando e quando passa, a tendência é que quando passa, passa. Viu? Quando passa, a criança atravessou. É como se ela tivesse mergulhado numa emoção profunda e atravessou. Sinto que todo mundo tem necessidade de calar o choro das crianças. Camila, é justamente isso. E essa necessidade da gente calar o choro da criança tem muita relação com a angústia infantil de cada pessoa. É da pessoa não conseguir suportar a ideia de uma criança se expressar. E aí, como eu sempre digo, ou porque foi muito reprimido em suas expressões, ou porque foi muito poupado, né, das frustrações. Então, esses dois extremos ocasionam aí em relações difíceis, né? E sem sustentação para o choro do outro. O Pedro diz, aliás, quando falamos de personalidade, ela é moldável ou a criança já nasce com ela formada? Pedro, ela é, não diria a você assim, moldável, mas ela é co-construída, né? Através dos aspectos que a criança já tem, né, em sua natureza e dos aspectos, dos fatores ambientais. Nesses aspectos que a criança já tem dentro de si, contam os aspectos transgeracionais, biológicos, né? Como se ali naquele caldo genético em que essa pessoa foi gerada já tivesse também uma informação que vai influenciar na constituição de personalidade. Mas é nessa relação desse sujeito com o meio, com os adultos, com o ambiente físico, com o ambiente externo é que se dá a construção da personalidade ao longo da primeira infância e se consolida lá na segunda infância, na pré-adolescência, mais ou menos ali aos 12 anos. Viu? Quando o meu filho era bebê, a Camila está dizendo, eu não deixava chorar. Agora eu valido o sentimento, acolho e aceito o choro. E perceber que tem choros que são inconsoláveis, né? E aí a gente tem que voltar para si mesma e acolher a nossa sensação de impotência, né? Essa sensação de o que eu faço quando essa criança está chorando? Porque muitas vezes a gente sente raiva do choro da criança. Isso quase nunca é dito. Mas que é verdade que muita gente, ao lidar com o choro de criança, é tomado pela raiva e por uma necessidade grande de calar, né? Que vem de algum lugar que a gente pode aprender a reconhecer. Opa, será que eu pude chorar? E aí, se eu não pude chorar, se eu não pude me expressar, se ninguém escutou, porque às vezes você chorou e você até recebeu o rótulo quando pequenininha de chorona. Mas adiantou chorar e ninguém escutar, e ninguém interpretar, e ninguém validar, e ninguém acolher? Né? Porque mesmo quando eu escolho a pausa, eu estou validando. Nessa estratégia da neutralidade amorosa, a pausa, o silêncio é a disponibilidade, falei isso na outra live, é a disponibilidade para silenciar. Não é a indiferença, é a disponibilidade da permissão de expressão. Né? E aí, isso é uma escuta também. Eu escutei que essa criança precisa se expressar e aí eu permito.
É diferente de deixa chorar até que passe, faz de conta que você não tá vendo porque aí passa. Sabe quando a criança cai e às vezes as pessoas dizem finge que não tá vendo, finge que não tá vendo porque não vai nem chorar. Isso é uma indiferença, não é disponibilidade para escutar, né? O Pedro está dizendo que pensa que elas nascem de uma forma, mas conseguimos mostrar melhores formas de expressão. Na verdade, Pedro, a gente vai, o ambiente social vai educando também as expressões, né? No sentido de ir construindo junto com essa pessoa que está em desenvolvimento as possibilidades de expressão. Aquilo que a Nicole disse, né? Se a criança se acostuma a chorar e receber o que ela quer, o que ela deseja, ali também já houve uma função para esse choro, como eu disse antes. Então, você vê se tem potência de ensinar que o choro é uma boa ferramenta de conquistar o que eu desejo, também há uma potência de vivenciar de que esse choro tenha um tamanho, um lugar. Porque muitas vezes as crianças dimensionam a expressão justamente porque elas percebem que causam alguma reação nos adultos. Elas impactam os adultos com a expressão. E quando a gente escolhe a neutralidade amorosa, a gente não fica desesperado na expressão, desesperado na ação. E que esse desespero não dialoga com a realidade da criança. Então ela aprende que se ela faz todo um drama, toda uma cena, ela mobiliza muitas emoções nos adultos. Então, de novo, eu não estou dizendo para a gente escolher a indiferença, mas eu estou dizendo que é possível, sim, a gente deixar as coisas no devido lugar, no devido tamanho, na justa medida. Nem dimensionado e nem reprimido. E aí as expressões vão ser vivenciadas com honestidade, com sinceridade, com transparência na sua essência pelas crianças e por nós também, né? Então, a gente vai... Vocês tiverem mais algum comentário, que a nossa live já está chegando no final. E aí fica essa mensagem para vocês. Eu vou fazendo aqui meu desfecho e fica essa mensagem para que vocês se percebam durante o choro da criança, percebam as angústias infantis de vocês e que compreender o outro demanda coração aberto, demanda generosidade, demanda empatia. A gente precisa estar disponível para conhecer o outro, para compreender o outro e atendê-lo na medida da necessidade dele e não da nossa necessidade. Porque muitas vezes o nosso atendimento pronto ao choro da criança tem muito mais a ver com uma correspondência a uma demanda de atender a nossa angústia infantil, atender a criança que ainda vive em nós, do que necessariamente atender àquela criança. E aí eu já falei disso numa outra live, que a gente fica aqui com o nosso espelhinho e a criança tá aqui chorando e a gente não tá vendo essa criança real, tá se vendo. Então é importante perceber-se na relação com a criança para realmente entregar a ela aquilo que ela precisa. Aí o Pedro está perguntando se eu já pensei no próximo tema. Não, Pedro, porque você tem uma sugestão? Vocês podem deixar a sugestão para mim, viu? Pelo direct. Vocês podem deixar a sugestão aqui nos comentários da live ou então nos comentários ali da divulgação da live, tá bom? E é isso. Se tiver alguma sugestão, Pedro, depois você me conta, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre choro de criança, uma série de coisas eu falei. Agradeço muito os comentários de vocês, a presença, a interação. Amo fazer isso aqui que estou fazendo com vocês toda segunda. Tenho um prazer danado de compartilhar as experiências, de escutar as demandas de vocês, viu? Tô aqui repassando para ver se eu deixei alguma coisinha para trás, algum comentário. Acho que não. Então pronto. Vou me despedindo de vocês por aqui. Quem me perguntou
a live fica salva, fica salva aqui por 24 horas e depois vai lá para o YouTube, porque afinal nós estamos na 13ª live e tem 12 lives já lá no YouTube. Se quiserem assistir, façam lá uma maratona. Que bom que você gostou, quem disse aqui que adorou. E o Pedro, acho incrível como as conversas são feitas para os adultos e para as crianças. Você está de parabéns. Que gostoso, Pedro. Obrigada. Pedro, meu companheiro de live aqui, ó. Sempre a gente trocando experiências. Tô adorando você dividir todo esse conhecimento. Que bom, Camila. Fico muito feliz. Eu realmente tenho muita satisfação em compartilhar. E a Ju tá me dando uma sugestão, poderia ficar como sugestão, como podemos lidar com as reações das crianças com estranhos. Nem sempre eles são amigáveis e nunca sei como lidar. Você diz os estranhos não são amigáveis ou as crianças não são amigáveis? Porque é uma via de mão dupla. Tem adulto que é chato pra caramba com as crianças, né? E chegam, apertam as crianças e fazem umas coisas desagradáveis. Então me explica aí, Ju. E também adoro todos os vídeos, acompanho todos. Que bom, fico tão feliz, contente demais. Conheci a Ju, ela estava com um bebê piquitico, recém-nascido. Depois você me explica aí, então, se os adultos é que não são amigáveis ou se são as crianças que não são amigáveis. Que tem caso que eu acho que a criança tem toda a razão. Sabe quando a criança recebe aquele beijo molhado e ela já faz assim, limpa. Eu também não gosto de receber beijo molhado. O Theo que costuma não curtir estranhos. Tá. Posso falar pra você depois sobre isso e quem sabe até abordar aqui numa live, né? Você passa a maior vergonha sempre. Você tem que dizer assim, coisa de criança. Ai, como as crianças são autênticas, né? Comece a dar umas dessas. Não liga pra isso não, porque de verdade é coisa de criança, Ju. Criança de 3 anos e depois pior que vai ficando pior. O Pedro com 6 também, até com os avós, com as pessoas muito amadas e queridas, nem são estranhos, mas eles começam a ficar estranhos. E é comum, normal. A gente é que vai precisar aprender a lidar com a vergonha mesmo. Porque não é falta de educação, é só coisa de criança que não tem filtro social, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, não quer. E que liberdade, né? Poder expressar dessa maneira, porque é só criança que pode, tem licença, né? Criança e idoso, não é assim? Criança e idoso tem licença pela vida para poder se expressar. Gente, um beijo pra vocês, até semana que vem, um prazerzão falar aqui e a gente volta segunda-feira que vem, 9h30 da noite, toda segunda aqui live da Natu, tá bom? Beijo, beijo, obrigada pela companhia.